Graça e paz. Estava pensando, meditando em algo. E eu me peguei pensando, quantas vezes a gente se apresenta diante de Deus, né, com uma mentalidade de vitimista, sabe, de vitimismo, de alguém que se coloca como um coitado diante de Deus, sabe? Por conta de situações, né, de vivências, de questões emocionais não tratadas, né, feridas de passado, situações que a gente passa e a gente se coloca nesse lugar de vítima, né, de se vitimizar, de ir até Deus, né, falar assim: olha, Pai, o que fizeram comigo, eu não mereço isso. E olha essa situação, eu quero que o Senhor faça justiça, porque isso não é justo. E tem até uma cultura hoje no meio da igreja, né, das pessoas dizerem assim: ai de quem tocar em você, porque Deus ele vai pesar a mão, né, Deus ele vai fazer justiça. E isso endossa ainda mais essa questão do vitimismo, de se colocar como vítima diante de Deus, diante das situações. E esse ensinamento, essa forma de pensar, ela não tem base bíblica para isso quando se trata do que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus, ele disse assim: amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Então, como é que eu vou falar que Deus ele pesa a mão em alguém que me perseguiu, alguém que me causou mal, alguém que fez algo que eu não gostei, que me feriu, sendo que Jesus mesmo disse que a gente deve amar essas pessoas, que a gente deve perdoar essas pessoas, que a gente deve orar por essas pessoas. Então não faz sentido essa fala. E as pessoas elas pegam isso porque na época da antiga aliança, né, era um trato entre Deus e o homem, e se o homem errasse ou se o homem tocasse em um homem de Deus, né, ele receberia a punição, né? Só que quando Jesus ele veio, né, na cruz, morreu e ressuscitou, essa situação foi abolida. Por quê? Porque Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou assim para o Pai: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Ele pediu Deus, nosso Pai, para perdoar aquelas pessoas que estavam levando ele à cruz, porque as pessoas estavam na ignorância e não sabiam o que estavam fazendo. Geralmente as pessoas que fazem algumas coisas em relação a nós, que nos machucam, ou agem de uma forma que não deve agir, estão agindo na ignorância, na falta de conhecimento, né, agindo no impulso da carne, né? E aí o que Jesus pede é que a gente tenha misericórdia dessas pessoas. E aí a gente acaba tomando para nós uma dor, tomando as situações, e a gente vai diante de Deus se vitimizar, né? A gente vai diante de Deus reclamar, chorar com Deus, espernear igual crianças mimadas. Teve uma vez que eu tava assim, uma pessoa fez algo comigo e eu fui diante de Deus e cheia da razão, cheia do eu quero justiça, cheia do isso, eu não mereço isso, eu não tenho que estar passando por isso. E o que eu ouvi de Deus foi: ame essa pessoa, porque quando você estava em uma situação assim, eu te amei. E é para isso que eu te chamei, para amar o teu próximo assim como eu te amei. Porque Deus ele nos corrige, Deus ele nos ensina. O nosso Pai é um Pai de amor e Ele quer que a gente cresça em maturidade. Por que a gente passa por algumas situações? Às vezes a gente passa por situações na vida e a gente começa a ficar se vitimizando, sabe? Se colocando como coitado.
Olha o que fizeram comigo, isso, e não é justo, e eu não aceito, e começa a lamúria, começa a reclamação, começa a murmuração, começa a ficar questionando a Deus, e Deus ali querendo nos ensinar. Quando a gente passa por situações, que a gente olha para essa situação, né, se coloca, se posiciona como vítimas, como pessoas que se vitimizam, que se colocam como as coitadinhas, né? Aquelas pessoas que, ai de quem toca em mim, esses pensamentos, a gente se coloca em um lugar que Deus não quer que a gente se coloque. Porque Jesus, ele nos elevou, sabe? Ele nos deu, né, toda a capacidade de poder perdoar o próximo, de vencer. Ele quer nos ensinar dia após dia com as situações da vida. Por isso que a gente tem que voltar para Deus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Me ensina, me mostra, me ajuda a ter bons olhos para me ver algo bom nessa situação. Porque se você olhar para as situações que você passa na vida com maus olhos, né, com pensamento de vítima, né, com lamúria, com muito chororô, com muita coisa assim, você não aprende aquilo que você tem de aprender daquela situação. Porque até nas situações mais difíceis da nossa vida que a gente passa, a gente pode tirar um aprendizado. Até naquelas situações assim que você fala assim: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Naqueles momentos que dá vontade até de falar assim: eu quero sumir, eu quero morrer, né? Porque às vezes a gente passa por situações assim. E aí a gente passa por essas situações e depois, quando a gente vai parar para analisar, né, a gente vê quão imaturos a gente é, quão vitimista a gente é de se colocar numa posição de vítima. Tem um autor, né, Augusto Cury, que fala que nós devemos ser protagonista da nossa história, protagonista das nossas emoções, né, protagonista da nossa vida, para a gente não ficar, né, se colocando como vítima ou culpando tudo e a todos por conta da situação que a gente está vivendo. Né? E a gente precisa ter autorresponsabilidade de olhar para nós mesmos. Pera aí, o que é que eu estou fazendo? Qual o caminho que eu estou andando? Quais as situações, né? Quais as decisões que eu tenho tomado que tem me levado a estar nesse momento, nesse lugar, nessa situação? E o que eu posso fazer diante disso para mudar a situação? Porque se a gente se colocar num posicionamento de vítima e culpar tudo, a todos, né, o governo, né, o chefe, o marido, a esposa, culpar o irmão, a irmã, a mãe, o pai, a família, a gente não se posiciona e não busca mudança. Ou a gente não aprende aquilo que a gente tem que aprender, ou a gente não cresce, né, emocionalmente também. Às vezes Deus coloca pessoas mais rígidas, mais duras do nosso lado, que às vezes fala algumas coisas duras pra gente, que a gente não gostaria de ouvir, mas que é necessário ouvir. Porque eu já tive pessoas do meu lado que olhou pra mim, tiveram a coragem de falar assim: você tá errada. E na hora eu espernear, eu achar ruim, e depois eu ir falar com Deus e Deus falar: não, essa pessoa tem razão, você tá errado nisso aqui. E eu ter a oportunidade de me posicionar e mudar a situação em Deus e melhorar. E depois hoje eu estar aqui contando algo que naquele momento, porque eu era uma pessoa muito sentimental, né? Eu tinha essa questão de me colocar como vítima das situações da vida. E aí quando eu encontrei pessoas que foram rígidas comigo, que se posicionaram, não estou falando em tratar mal, mas se posicionaram e exerceram uma figura de autoridade, de me mostrar a situação, de mostrar a verdade que eu não estava conseguindo enxergar, eu cresci emocionalmente, sabe? Hoje, graças a Deus, a Jesus Cristo e as pessoas que Ele usou no meu caminho, que nem foram pessoas da igreja, que estavam inseridos no mesmo meio que eu, mas que de alguma forma contribuíram para que eu chegasse à maturidade
para que eu chegasse a entender algumas questões da vida e aprender a ouvir não, a ouvir você tá errada, isso aqui, me mostrar isso aqui. E no momento eu quis me colocar como vítima de ficar chorando e me lamentando, porque aquela verdade doeu, porque a verdade dói, mas liberta. Às vezes tem algumas verdades sobre nós que a gente precisa ouvir. E a gente não pode levar para o lado da dor, porque se a gente levar para o lado da dor, a gente não consegue extrair daquilo algo para mudança, para melhoria de vida. E eu aprendi isso. Eu aprendi que quando alguém chega e fala algo para mim, por mais que seja duro, eu não levar para o lado da dor, do sofrimento, do vitimismo, mas eu parar e analisar e pensar e pedir a Deus, Deus, isso aqui que essa pessoa está falando faz sentido? De eu olhar para mim e ver realmente se isso faz sentido, se isso tem mesmo base. E aí eu poder, diante disso, buscar mudança. Quantas vezes meu marido falou, Márcia, a comida tá sem sal. Ou tá um pouco sem tempero. E eu, todas as vezes que eu como fala, me levava aquilo, a forma que ele falava pra mim que a comida estava sem tempero de uma forma negativa, eu sempre queria ficar me justificando, sabe? E eu não mudava, e até que um dia eu entendi, sabe? De várias vezes ele falar pra mim, e eu falar, não, realmente eu tenho que fazer diferente. E hoje, graças a Deus, a comida tá bem temperada, tem um sal adequado. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir algo que alguém chegou para mim e falou, não tá legal. E às vezes a gente precisa ouvir. Só que se a gente levar para o lado da dor, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente fica igual menino birrento, chorando. Aí a gente vai para diante de Deus falar das pessoas, das coisas que as pessoas chegaram. A gente tem que entender que os nossos relacionamentos nos moldam, sabe? E Provérbios fala que um ferro afia outro ferro. A Bíblia fala que é bom ser dois do que ser um. Porque são duas pessoas nas convivências da vida, seja no casamento, seja em todas as convivências, as pessoas nos ensinam se a gente parar para perceber. Então, a gente não pode se colocar num lugar de vítima ou ir diante de Deus. Talvez se alguma palavra, né, tenha ferido ou tenha trazido alguma questão, leva diante de Deus, mas pergunte para Deus, Deus, isso aqui tem base, me mostra se realmente eu estou agindo assim, sabe? E peça que Deus cure o seu emocional, né? Não se coloque como vítima, não se faça como vítima ou culpando os outros dos infortúnios da vida. Porque a gente precisa, cada um de nós precisa se posicionar diante da nossa vida e caminhar e tomar as responsabilidades que é nossa, né? Aprender com as questões que passamos todos os dias e crescer em fé. Porque Deus, ele quer que a gente cresça. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas aí ele fala do crescimento, que ele veio a se tornar, né, maduro, experiente, e aí ele começou a pensar de formas diferentes, da forma adulta, de uma pessoa que não é mais imatura. E Deus, ele quer que a gente cresça espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, na nossa vida física também. Ele quer que a gente chegue a esse nível. Por isso que as pessoas falam sobre processos. Não é que Deus quer que a gente sofra, mas geralmente a gente só aprende na vivência. E às vezes nem aprende, né? Porque tem pessoas que vivem muitas coisas, né? E continuam naquela mesma situação, não passa de nível. Fica igual o povo lá do Egito, dando voltas, porque não aprendeu algumas questões que Deus quer ensinar. Mas nosso Pai é didático e Ele ensina nas mínimas coisas. Provérbios fala que a sabedoria grita nas praças, nas ruas, porque é algo que grita. E a gente precisa pedir a Deus bons olhos, para a gente ver as situações de uma forma positiva
e não negativista, de uma forma de derrota, de murmúria, de culpar o outro. Cada um toma a sua responsabilidade e olha, peraí, eu tô errando isso aqui, eu preciso corrigir isso aqui. Se o outro chegar e falar, ó, isso aqui, tal, principalmente nos relacionamentos que acontece muito isso, né? Da gente parar e perceber, peraí, será que realmente eu tô? E se analisar e pedir, orar diante de Deus, levar diante de Deus, parar para ver. Porque tudo isso traz crescimento. Mas se você se estagnar na dor, olhar tudo com olhos de dor, com vitimização, com lamúria, com muito choro, com um emocional abalado, sabe? Se você tiver com o seu emocional abalado, vá diante de Deus. Fala para Ele, Deus, cura o meu emocional. Tira essa dor. Use o perdão. Perdoa as pessoas. O perdão é muito importante. Por isso que Jesus ensinou sobre o perdão. Porque o perdão a gente não vai usar em casos extremos. O perdão a gente usa todos os dias. E geralmente, quase todos os dias, a gente se sente algumas questões em relação às coisas da vida. E aí a gente pode usar ele para nos limpar de dentro para fora. Mas o que Deus quer é que a gente se posicione como filhos maduros. Filhos que entendem o que ele ensinou na palavra. Pessoas que veem que o que Deus colocou. Tinha um homem chamado Gideão, né? Em Juízes 6, a partir do 11 conta a história dele. Ele estava escondido no lagar, malhando trigo. Porque eles estavam passando por um ataque dos midianitas, né, uma opressão, porque eles não deram ouvido à voz de Deus. O povo de Israel era muito rebelde, às vezes eles sofriam porque não ouvia a voz de Deus, não ouvia, não buscava seguir os direcionamentos. E Gideão estava lá escondido, malhando trigo no lagar, né, num lugar que não era propício a malhar o trigo, para se esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, né, homem valente, o Senhor é contigo. E ele começou a questionar, né? Começou a falar, Senhor meu, se o Senhor é conosco e tal, duvidando se Deus era com ele mesmo, com o povo de Israel, por causa do sofrimento que ele estava passando. Ele começou a entrar em um momento de lamúria, né? E depois o anjo tornou a falar de novo, né? Vai nesta tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí, ele tornou a responder de novo que ele era o menor da casa, que a família dele era mais pobre, sabe? Tipo, tentando, né, se vitimizar diante de Deus, se colocando para baixo diante de Deus. E Deus falou, né? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem. Então Deus precisou reafirmar para ele que estava com ele, reafirmar para ele que ele tinha algo que deveria ser feito, que ele ia vencer a guerra, que ele ia livrar o povo das mãos dos midianitas, mas ele estava com um olhar tão negativo, né, tão de vítima, de lá e fez o que Deus designou. E às vezes a gente se coloca nesse lugar de ficar se vitimizando, Deus falando algo sobre a nossa vida e a gente ali paralisado no vitimismo, reclamando de um, de outro, reclamando do que fizeram, do que deixaram de fazer. E às vezes as pessoas, Deus não permite pessoas fazer porque Ele quer que a gente se posicione e faça. Às vezes Deus não permite algumas pessoas nos ajudar ou algumas questões da vida porque Ele quer nos mostrar que Ele é conosco, que a gente é capaz, que a gente pode vencer, se levantar. Ele quer nos tirar da dependência do homem e colocar na dependência dele. Porque Gideão aqui se via como pequeno, mas Deus falou, eu sou contigo, você depende de mim, é eu que vou vencer por meio de você. Sabe, Deus ele não quer que a gente fique dependente de homem, que a gente depende de pessoas, que a gente coloque nossa vida na mão das pessoas. Ele quer que a gente coloque nossa vida na mão dele, confie nele, dependa dele. E se posicione como ele nos vê. Ele nos vê mais que vencedor. Ele nos vê pessoas vitoriosas, pessoas cheias de vida, pessoas alegres, pessoas maduras emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Pessoas que não ficam jogadas pelo chão, se lamuriando, chorando, porque não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente se posicione e fale, não aceito isso na minha vida, eu não quero, eu não recebo isso aqui, não. Se alguém feriu, eu perdoo.
Se eu errei em alguma situação, eu vou buscar melhorar e fazer diferente. Vou mudar os meus posicionamentos, buscar outras direções. Porque assim a gente vence, mas se a gente ficar no vitimismo, na murmuração, na reclamação, culpando um e outro, a gente não muda, a gente não cresce, a gente não vai para frente, a gente não avança, a gente não vive aquilo que Deus tem para nossa vida. Então, se você hoje tem uma mentalidade de vítima, por mais que talvez você tenha sido vítima de alguma coisa, perdoa e lance isso fora de você. E siga a sua vida em Deus. Que você seja curado e que você se perceba em Deus. Porque Ele quer que a gente vença, que a gente seja vitorioso. Ele não quer que a gente vá diante dele como um derrotado, reclamando de um de outro, chorando, lamuriando. Não estou desmerecendo o que você sente. Não estou. Não é desmerecer, mas é porque tem coisas que a gente precisa perceber se faz sentido ou não. Tem coisas que a gente precisa ter maturidade para pensar e não agir no sentimento, porque senão a gente vai viver como um derrotado. E é onde Deus quer que a gente flua, que a gente viva uma vida abundante. E não é se posicionando como vítima que a gente vai vencer. Seja diante das pessoas, seja diante de Deus. Uma pessoa que se coloca como vítima, ela é digna de pena. As pessoas olham com pena, sabe? Ou as pessoas se afastam porque a pessoa vive reclamando muito das suas histórias tristes, das suas questões. Eu sei que tem histórias tristes, pessoas passaram por história triste, mas Jesus, ele ressignifica isso, sabe? Na cruz, ele dá uma nova oportunidade para a gente vencer. E a gente pode deixar essa história triste lá na cruz, no passado, e seguir uma vida nova em Cristo Jesus. Porque é isso que ele tem pra gente. Que você possa contar histórias alegres, pensar coisas positivas. Filipenses 4:8 fala que tudo que é bom, agradável, amável, de boa forma, nisso pensai. Que a gente pense nisso, que a gente se veja, né, em uma posição de vitória, de pessoas que têm capacidade. E não de pessoas vítimas da vida, das pessoas, de Deus, do que for que às vezes a gente acaba pensando. Amém? Que Deus te abençoe, que você, né, se posicione da forma que Deus quer. Em nome de Jesus.